hoje de novo. Eu e a professora Aline vamos testar, tá bom? A gente não vai esperar o pessoal depois, mas só para testar agora se dá certo. Ela atualizou o aplicativo e tentaremos novamente, tá? E o Aprendi a desativar comentários também. Pronto, vamos. Ela tá. Vamos ver se dá certo. Gente, ó, vocês estão com só uma bronca antes. Vocês estão com. Provavelmente quem entra de primeira aqui, ou tá com o Instagram aberto, ou está com notificação do Instagram. Então, tomem cuidado com isso. Viu? Vamos ver agora. Vamos falar a verdade, tá certo? Todas as amenidades possíveis, menos o corona. Deixa eu só jogar. De onde é que tu é, Aline? É Alagoas. Alagoas, eu sou uma paulista criada no Nordeste. Ah, tá. O sotaque é totalmente. Não, meu caro, olha, eu cheguei aqui muito cedo, então não tinha como preservar o R e o S do paulista, não, sabe? Ficou o nordestino mesmo. Entendi. Deixa eu te falar só uma coisa, já que a gente tá testando. Tenta colocar um fone, porque a minha voz tá dando eco aí. Deixa eu abaixar um pouco. Tá ok agora ou não? Não, tá, aí eu tô escutando perfeitamente, sendo que talvez o pessoal que fica essa. Eles escutam me falando por aqui e me escutam pelo teu também. Tá, deixa eu só pegar aqui, tá? Mas só agora um tá minutinho. melhor. Agora tá melhor. Né? É melhor pegar o fone. Então eu falo um pouquinho alto, eu diria. Deixa eu dar uma baixada aqui. É porque eu. Você me ouve? Tá dando retorno? Perfeitamente. Tá dando retorno para você ainda? Não, para mim não dá. A minha tá com. Eu vou pegar o meu fone, então, tá bom? Pronto, faz isso, porque eu tô com outro celular. Tá bom. Eu acho que o problema é no meu celular mesmo. Tá todo mundo ouvindo, me ouvindo? Tá tudo certo? Perfeitamente. Foi aquilo que eu te disse. Eu tô achando que o problema é no meu celular mesmo, entendeu? Uhum. Depois que eu mexi ele todo e eu falei, não, aqui não tem o que fazer, não é internet, não é conexão. Oi? Agora você me ouve? Estou te escutando perfeitamente. Gente, vocês estão escutando a gente bem? Ótimo. Pronto, agora eu acho que melhorou o meu som? Pronto, acho que agora que agora vai, né? Agora vai. Vamos lá, deixa eu só colocar num tripé aqui, porque senão vai cair o celular. Eu imaginei que fosse meu celular mesmo. Ele não tá legal, celular. Eu acho que é isso mesmo. Ai, que bom, que bom. Acho que agora vai, minha gente. Acho que agora vai. Não era caneca, tá? Não era caneca. Realmente era o celular. Acho que agora vai. Oi? Estão me escutando? Agora vai. Agora vai. Agora Pronto, vai. Vamos lá. Então, gente, olha só. A gente vai começar falando aqui. Se sobrar tempo depois, aliás, se faltar coisas para falar depois, aí a gente complementa, tá bom? É porque o Instagram tem esse lance da 1 hora, e como eu tinha falado pro pessoal que entrou às 17 horas, que a gente começaria às 18, então a gente vai começar, tá começando agora 10 minutos antes quase, então se faltar alguma coisinha, vocês ficarem com dúvidas e tudo mais, a gente prolonga, tá bom? Faz uma outra mais curtinho. Fechou. Vamos lá, deixa eu só colocar aqui o tema da live. Sim. Estudo de doutrina. Gente, é o meu celular mesmo. Livros ou resumo. Olha aí, doutora, tem que trocar esse celular, hein? Assim Nossa, eu tenho um apego ao bichinho, mas eu tô fazendo uma atualização aqui nele para ver se resolve, sabe? E vamos ver. Entendi. Mas, na verdade, você sabe o motivo pelo qual deu certo, né? Você não mostrou a caneca do Corinthians. Não, mostrei sim, meu caro. Até já rolou Deus, aqui, inclusive, o Vai Corinthians, entendeu? Vai. Mas não, olha,
de todos os males, pode ter certeza, esse seria o maior benefício. Não seria nunca, nunca, nunca a minha caneca corintiana, viu? Mas lógico que não, viu? É o celular mesmo. Pronto. Vamos lá, então. Estou tentando aqui Vamos. mexer. Vamos lá. Então, a gente estava... Quem acompanhou o início da outra live, a gente se apresentou, né? A linha Juíza Federal lá em Alagoas. Eu sou procurador da República aqui no Ceará. E a gente tem um posicionamento... como a gente falou também já na outra, a gente vai tentar esclarecer os motivos pelos quais eu acredito um pouco mais no estudo por resumos e porque ela acredita um pouco mais no estudo por livros. E aí a gente vai discutir isso daí de modo a passar o máximo de informações para vocês poderem se decidir e poderem organizar os seus estudos de modo a dar mais efetividade ao estudo de vocês. Beleza, gente? Então, pedir a Aline para começar e depois eu faço a minha réplica e a gente vai dando continuidade à conversa, tá bom? Então tá, vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar. Temos live, abemos live. Abemos live. Né? Então vamos lá. Gente, ó, eu acho que de início o que acontece é uma grande confusão por conta desse enorme leque, né? Como eu já disse na live passada, desse enorme leque de opções que hoje em dia se apresenta nesse mundo dos estudos para concurso público, né? Como eu disse antes, quando eu cheguei, era terra, só tinha mato, né? Isso daqui só tinha mato. Quando você começou a fazer concurso, Aline, assim, só para a gente ter o lado... 2004. Não, eu me formei em 2004, né? Uhum. 2004. Então, a coisa era muito mais arcaica, né? A coisa era muito mais artesanal. Uhum. Então, quando eu comecei a fazer concurso público, todo mundo, quando eu saí da faculdade, todo mundo tinha que ir para São Paulo fazer Damásio. Não sei se você lembra, tinha um curso do Damásio, né? Mas ele era telepresencial, não? Assim, logo depois. Foi depois. Estava começando, ainda era uma coisa, né? Entendi. Professor Luiz Flávio Gomes, que foi realmente... Que inclusive faleceu recentemente, falecido, né? A gente sente muito. Foi o visionário de trazer, né? De pegar aquilo que eles tinham num determinado lugar e levar aquilo o ensino via satélite para todo mundo. Uhum. Então, era uma coisa muito mais assim, embrionária, de começo dessas aulas, né? Uhum. E o que acontece? Eu, particularmente, eu acho que existe uma grande confusão. Vira e mexe, as pessoas me perguntam o seguinte: por onde que eu tenho que estudar? Doutrina ou resumo? Para mim já tem um erro na pergunta. Um erro na pergunta, com certeza. Já tem um erro pesadíssimo na pergunta. Eu recebo muito essa pergunta também. Né? Doutrina é conteúdo, gente. Doutrina não é livro. O que tem no resumo é doutrina. O que tem no manual também é doutrina. Porque doutrina é o conjunto de ideias básicas de uma determinada ciência. A diferença é, num manual e num resumo, você não vai ter ciência, né? Você não vai ter pensamento científico da matéria. Você vai ter aquilo que já está consagrado, aquilo que, com o decorrer do tempo, dos estudos, né, se aperfeiçoou e chegou a, digamos assim, um estágio de arte definitivo. Porque é aquilo ali que ficou consagrado. Então, geralmente, quando alguém me pergunta doutrina ou resumo, doutrina ou lei, gente, não tem como você pegar um resumo e não ter doutrina, não tem como você pegar um manual, um livro um pouquinho mais denso, né? E você não ter doutrina. Você vai ter doutrina em ambos. A questão é, no manual, você tem um pouco mais. Num resumo, você tem um conhecimento, aquilo que está no manual, ele está um pouco mais sintetizado, né? Ele está mais sintetizado. Por quê? Para que você pegue o resumo e faça uso dele para uma determinada finalidade.
Só para eu chegar, né? Para eu tentar chegar, as pessoas visualizarem o que eu estou querendo dizer. E é por isso que eu digo, Está resumo, perfeitamente claro. Acho que você né? não, com Resumo certeza, a não é didática de está todo ótima. ruim. Resumo é ruim, Aline? Não, não é ruim. Porque depende, né? Tudo depende para quê? Você vai estudar, por exemplo, para um cargo do Ministério Público Federal, você vai poder estudar penal e processo penal por resumo? Não. Um resuminho, um livrinho resumido, né? Não. Talvez para um cargo de procuradoria, sim. O resumo lhe atenda, porque a cobrança da matéria é bem mais simples do que num cargo como para procurador da República, né? Por exemplo, eu tenho esse livro aqui, olha esse livro aqui, Crimes Federais. Olha a finura dele. E eu tenho isso daqui. Você está entendendo? Baltazar, né? Então, qual é a ideia? Quando eu queria um conhecimento de pronto, sem muita firula, ou porque o meu tempo estava curto para esgotar a matéria, ou porque eu já tinha uma noção boa daquele determinado ponto e eu só precisava lembrar de pontos, né, de luzes para acenderem o conhecimento, ou para uma prova oral, porque você não vai pegar um manual desse tamanho para estudar para uma prova Uhum. oral, o resumo é válido. Então, eu acho que essa questão de resumos e manuais e livros, né? Ela é realmente uma questão que é preciso se verificar dentro da necessidade de cada um e dentro da escolha, logicamente. Qual a sua escolha? Diante da sua escolha, qual a sua necessidade, né? Só para fazer uma parte, já para você falar aí o que você acha da minha ideia, né, Adalberto? A única coisa que eu realmente eu acho absolutamente inaceitável é um estudante estudar por um resumo feito por outrem. Eu não condeno o resumo. Se você fizer o seu resumo, entendeu? Você ir lá e tá, mas você simplesmente pegar o resumo que alguém fez sem ter consciência do que consta ali e simplesmente sem ter consciência da segurança daquela fonte, né? Aí eu acho complicado. Você pegar o resumo do coleguinha da sala de estudo, porque é o resumo que ele fez e achar que aquilo ali vai ser a sua fonte de estudos para o resto da vida e que aquilo vai resolver, aí eu acho que você só tá, aí eu acho que a pessoa só está perdendo realmente tempo. É essa visão que eu tenho quando eu falo, quando eu renego o resumo. Mas veja, o meu resumo também é o quê? Um livro. Eu acho que o básico do estudo é um livro. O conhecimento não tem outra fonte que não seja, ao meu ver, o livro. Mas aí toca aí. Diz aí, o que é que tu acha? Eu vou pegar o gancho aqui da. Quem me conhece sabe, né, o quanto, na verdade, nessa parte somos bem opostos, o que é muito interessante. Eu, particularmente, gosto bastante. Então, o que acontece? O estudo por resumos feitos por outro. Na verdade, para vocês verem como as coisas são, é o que eu recomendo. Eu não recomendo que o aluno faça o resumo. Mas por quê? E aí a gente precisa voltar um pouquinho, a Uhum. meu ver, voltar um pouquinho, voltar lá na época do colégio, tá? O livro, ele foi posto, o livro e as aulas, eles foram postos na época do colégio como a única maneira de se aprender. Então, não havia outra. A gente passou, teve o maternal, infantil lá, depois só foram livros e aulas. Você só aprendia dessa maneira. Então, você assistia a aula, lia o livro, fazia a tarefa de casa, que normalmente era o que você tinha visto na aula, e dali a 2 meses você fazia uma prova, 2, 3 meses você fazia uma prova. Isso daí durou 4 anos da primeira à quarta série, mais 4, coisa, 11 anos na escola a gente aprendendo dessa maneira. E aí foi mudar quando? Eu acho que você pegou um pouquinho dessa. Pegou, eu acho que foi. A gente é mais ou menos a mesma geração, então foi um pouco antes de mudar para o Enem. Na época, o vestibular era uma prova objetiva e caía tudo.
E aí, na época, na minha época, eu acredito na sua também, tinha muita gente que ia bem no colégio, chegava no vestibular e levava pau. Por quê? Porque não era habituado a uma prova que cobrasse tudo. Era habituado àquela prova que cobrava pílulas. E aí, isso já era uma lição. Na faculdade, a gente retornou à ideia de se aprender por livros e aulas. Então, você estudava a ciência, como você falou, a ciência do direito. Então, a gente estudava até mesmo, às vezes, por cursos. Eu tive professores que me recomendaram cursos. O curso do Didier foi recomendado, o curso eu acho que era da tua Maria Helena Diniz, Carlos Roberto Gonçalves, Direito Civil, Direito Penal tinha o Fernando Capês. Livros que eram curso, era dividido em 3 volumes, Direito Processual Penal do Capês, ou da Maria Helena Diniz eram 7 volumes. Nesse momento, eu acho que a gente tinha ciência. Às vezes a gente era obrigado a estudar porque a professora cobrava o que tinha no livro. Então, nesse momento, a gente aprendeu. O maior público nosso hoje aqui é um público formado em direito. Então, tem poucos que não são, ou então estão fazendo a faculdade. E esse público ele já tem a ciência. Então, para ele se formar, depois entrar num cursinho, para depois voltar a ler por livros, eu acho, obviamente, tudo. Eu não vou parar para falar a minha opinião, a professora Aline também não vai falar dela, porque, obviamente, se sabe que é a nossa opinião e a gente respeita a do outro, tá, gente? Então, Lógico. Na minha concepção, quando você repete os conteúdos por materiais muito grandes, você acaba, nessa parte, perdendo tempo. Porque, por mais que não sejam completos os resumos, completos no sentido de conter todas as informações que um livro contém, a gente aí vai partir para um estudo pragmático. E aí eu acho que é aí que está a grande diferença entre as nossas maneiras de ver. Eu sempre preferi um estudo muito pragmático. Então, é o que dá certo. Se o resumo está dando certo, ele que tem que ser. Agora, vão ter matérias que o resumo não vai dar certo. Comigo, eu acho que aconteceu contigo, eu sempre estudei. Eu pro MPF, ninguém acredita, mas eu nunca li um livro capa a capa. Eu li alguns pontuais. Eu tinha o livro do Baltazar, não tenho mais. A minha mãe, acredito que fez o favor de jogar no lixo. Mas o livro do Baltazar, eu pegava alguns capítulos dele que não tinham bem em nenhum outro livro. Por exemplo, Crime de Redução à Condição Análoga de Escravo. Não tinha em outro livro. Então, eu pegava o livro do Baltazar. Mas os demais assuntos, o que é que eu fiz? Eu peguei um material base feito por outra pessoa. Isso depois de testar alguns, tá, gente? Por isso que você tem que procurar um material, a meu ver, que seja que você fique confortável com aquilo ali. Eu testei alguns e achei um. E esse material eu pegava e complementava. Então, era meio que um misto. Não era um material todo feito por outro. Eu via no que esse material estava pecando e complementava. Sendo assim, e aí aferia, e isso é que é o mais importante, a meu ver, o estudo, seja se você definir estudar por livros, que também pode ser, não vejo problema algum. Dá certo com livro, dá certo com resumo também. Mas o grande lance é você verificar se você está tendo evolução. Se você não estiver tendo evolução, estudando norte, você faz uma prova, faz um simulado, estuda, tem uma determinada pontuação, sei lá, ficou a 15 questões do corte. Depois faz mais uma prova, estudando 2 meses depois, eu falei 15, né? 15 questões do corte, e depois fica a 20, tem algum problema aí. Como assim você estudou mais e teve um aproveitamento menor? Então você tem que ajustar alguma coisa. De repente, se você está estudando só por resumo, você coloca um livro em uma matéria que você tem identificado dificuldades. Se você estava estudando por livro, poxa, de repente não está dando muito certo, estou avançando devagar, vamos mudar para os resumos. E aí você fazer esses ajustes para chegar num ponto ótimo. Porque o grande... só para finalizar e depois passar a palavra para ti, eu acho que o grande lance é a gente tentar descobrir o ponto ótimo do nosso estudo. O ponto ótimo, leia-se, é aquele ponto o mais otimizado para a gente gastar, para a gente desperdiçar o mínimo de tempo possível. Estudar menos para ter mais desempenho. É o princípio de Pareto, né? Você estudando 20% das coisas, você tem 80% a mais desempenho.
e 80% das coisas equivale a 20%. Então, é mais ou menos isso. E por isso eu sempre sempre preferi um estudo mais objetivo, por causa dessas situações. Mas agora retorno para ti. Você falou duas coisas, vou pegar dois ganchos seus, tá? O que está dando certo? Quando eu digo que eu, honestamente, eu não aconselho, tá? Tanto é que os meus alunos, quando me perguntam, né, sobre essa questão do resumo, você quer um resumo? Pega um livro resumido, tá? Porque eu acho que, ainda que resumido, é uma fonte mais segura. É uma fonte mais segura. Eu acho que quando alguém resume a matéria para você, ela tem um ponto de vista diferente de você, né? Ela vai colocar ali naquele material coisas que para ela, né, foram percebidas e que é aquilo que precisa estar lá, mas que talvez falte, né, dentro da sua percepção, que nem você disse que você complementou, não foi o material que você pegou, né, Uhum. feito por terceiro, que houve um trabalho de complementação. E isso se dá, ao meu ver, porque o processo de aprendizagem, ele não é manufaturado, ele não tem um padrão. Eu acho que cada um, de fato, como você disse, cada um tem o seu ponto ótimo, né? E o seu ponto ótimo, aquilo que você coloca num resumo, é aquilo que você precisa que ali esteja, porque você precisa lembrar daquilo, né? É aquela matéria que de repente é complexa para você e precisa estar no resumo, porque você sabe que se você não ler no resumo, você não vai lembrar na prova, você não vai entender, enfim. Mas aquilo que é isso para uma pessoa pode não ser para outra. Por exemplo, se eu fosse fazer um resumo de uma determinada, vamos lá, da matéria que eu leciono, que é direito tributário, eu não preciso colocar o artigo 97. O que consta no artigo 97 no resumo? Eu só preciso fazer uma menção. Mas uma pessoa que não tem tanta familiaridade com a matéria, né, que não tem tanto amor com a matéria, ela precisa lá colocar todos os incisos do 97, ao menos uma referência. Então, é isso que eu digo. Você vai estudar, Joé? Eu acho que o processo de aprendizagem não tem um padrão, não tem uma caixa fechada que todo mundo tem que entrar lá e fazer tudo que está lá, porque senão não vai passar. Não é isso. E o problema, talvez hoje, seja esse. Que todo mundo, de repente, tem um padrão para ensinar, só que quem quer ensinar, cada um que quer ensinar, quer que aquilo lhe serviu a si. E pode ser que não sirva ao colega. Então, você tem que fazer a adaptação. É o que eu geralmente digo. Não precisa concordar comigo em tudo. Pega o que te serve, né? Do que eu falei, você pega o que te serve. Opa, então peraí. Então não precisa ser só resumo de cursinho, né? Não precisa ser só o meio que o coach está dizendo. Eu posso pegar um resumo, um livro, que é uma fonte muito mais confiável, né? Porque passa por um processo de revisão. Eu mesma acabei de fazer, né? Você sabe, um resumo de direito constitucional. Então, eu sei do procedimento dele, entendeu? É uma fonte muito mais confiável do que o resumo feito pelo coleguinha da sala de estudos. Uhum. Por quê? Porque no final das contas pode ser que ao fim você tenha que complementar. Porque aquilo que ele percebe e que pode ser interessante para ele, para você, ó, peraí, que isso daqui não precisa, porque eu sei. É uma matéria que eu gosto, é uma matéria que eu tenho facilidade. Então, o resumo termina sendo muito mais complexo do que poderia ser, do que deveria, ou até deveria ser para você. E você, quando você vai para o livro, que nem eu sempre estudei por livro, e o que eu fazia? Eu grifava o livro. Eu ia grifando aquilo que realmente era a informação necessária, porque eu treinava, então eu via que aquilo era questionado em prova. Era a informação que, vez ou outra, uma coisa ou outra, a gente precisa. Só uma curiosidade para tu falar, Lógico. Aline. Quanto tempo você demorou para ler todos os livros que você se propôs no cargo, por exemplo, para juiz federal? Eu não sei se tem como cravar isso, porque você veio já de outras aprovações, né? Olha, Mas
Como Eu é que sei. era essa questão da leitura, se você repetia, revisões, essas coisas? Acho que o pessoal Fazia tem revisão. curiosidade. Eu tinha um ciclo de estudo, né? Eu sei que eu esgotei o edital da magistratura federal, eu acho que levou mais de um ano, mas não passou de um ano e meio. E aí eu Certo. tinha o meu edital todo grifado de amarelo, porque eu sabia que eu já tinha lido tudo. E Certo. aí eu passei o quê? A grifar de rosa por cima. Para quê? Para saber quanto tempo eu ia levar de novo para ler todo o conteúdo. Mas você só lia os grifos amarelos ou você lia tudo de novo? Não, aí eu só li o que estava grifado no O meu livro. grifado de Quando amarelo, eu ia perfeito. revisar, né? Porque como o edital da Magistratura Federal é como do MPF, que tem grupos, não é isso? Então, Sim. uma semana. Só que o de vocês são 4, e É, o é da um pouquinho maluco do MPF, mas é a mesma lógica dos grupos. é a mesma lógica de grupos, né? Isso. Então, eu tirava a primeira semana para estudar um grupo, a segunda semana para estudar um grupo, a terceira semana para estudar o terceiro grupo no mês, né? Uhum. E na quarta semana eu fazia resolução, resolvia a prova, estudava aquela jurisprudência atrasada, cumpria, né, aquilo que ficou por cumprir. Então eu tinha uma semana no mês de bônus. E eu não tinha essa aflição de ler a matéria e já revisar o que eu acabei de ler. Até Uhum. porque o meu meio de revisão muitas vezes era próprio exercício. Uhum. Então, quando eu ia, eu sei que eu esgotei com um ano e meio, mais ou menos no máximo, todo o edital. E depois, quando eu passei a revisá-lo, né, dentro dessa lógica do mês, eu acho que eu não levava 6 meses para ler tudo de Uhum. novo. Que tá por quê? Porque quando eu ia para o meu livro, eu não ia ler tudo de novo, eu só li o que estava grifado. E se eu Uhum. tivesse alguma dúvida, aí eu li um pouco mais, sabe? Entendi. E colocava e já fazia o quê? Fazia um marco daquela dúvida, já fazia uma seta no meu livro dizendo, olha, isso é isso. Para eu nem Uhum. ter que ler mais informação a mais, tá entendendo? Sem dúvida. Então é por isso que eu digo, a minha fonte sempre foram os livros. Mas aí, pegando o gancho do que você disse, do ponto ótimo, eu acho que a gente precisa ter o ponto ótimo, né? Ele passa realmente por aquilo que você disse, daquilo que te serve. E eu acho que a gente precisa ter confiança no nosso material de estudos, né? Ele tem que inspirar confiabilidade. Não adianta você pegar o resumo do amigo do cursinho, né? E tá lendo aquilo e ainda tem isso, aí lê aquilo, mas será que é assim mesmo? Eu não entendi isso como o professor disse. Então aí vai pesquisar no livro, vai no final das contas você vai lá na fonte. Então Pronto. Deixa eu só pegar esse que eu não, acho que vai lá, tu fala já aí. repetiu algumas vezes essa parte. Quando eu falo resumos, o modo como eu vejo, não é o resumo do amigo do cursinho, né? É aquele material resumido. Então, por exemplo, uma sinopse da Juspodium, que é uma editora famosa, obviamente, ele é um material Sim, confiável. Tem alguns que eu recomendo nos cursos que eu dou, algumas matérias que eu recomendo, ao invés da sinopse, o resumo da Juspodium. O resumo de direito previdenciário lá, por exemplo, de magistratura federal. Por quê? Porque eu acho, enquanto você acha mais importante aí diferenças que há entre a gente, enquanto você acha importante você ler e entender tudo, eu acho que a compreensão ela vai vir de uma maneira ou de outra, mas você não pode esquecer. É a grande lance de você aprender e de você fixar conteúdo. Quando você lê e entende algo, não necessariamente você vai lembrar disso depois. Quantas vezes, né, a gente lê algo e depois chega na hora da prova e esquece. Então, quando você tem sistemas fechados, principalmente com livros, a meu ver, eles dão certo, e aí, não sei o que é que você vai falar, eles dão certo com pessoas extremamente organizadas e persistentes. Eu vou desenvolver esse ponto aqui antes de tu falar. Por quê? Porque isso não é a média das pessoas. Não era a minha. Eu sempre fui uma pessoa muito desorganizada e não muito disciplinada. Isso eu não estou falando me vangloriando, não, mas
era algo que ou eu me preocupava em estudar ou eu me preocupava em mudar isso. E eu pensei, eu vou me preocupar em estudar. E aí eu fui do meu jeito, moldando. E eu acredito que a maior parte das pessoas seja assim. Ser organizada e ser uma pessoa organizada, ser uma pessoa disciplinada, persistente, é mais exceção. E aí o que é que acontece com o livro? E isso eu falo porque eu escuto de muita gente que chega para falar comigo. Todo mundo começa lendo livro. Todo mundo. Você mandarem coraçõezinhos aqui. Quem começou o estudo lendo livro, todo mundo começou porque é o estudo normal, gente. É o estudo que se ensina, que se prega sempre. Eu só tento colocar um pouco, colocar uma outra visão. Por exemplo, quando você está lendo o livro, e você está lendo pela primeira vez, você não tem noção alguma, isso tratando de concurso público, tá? A gente não está tratando da matéria em si. Você não tem noção alguma do que é importante, do que vai cair na sua prova. Porque você começou a fazer questões quando faz, né? Porque tem gente que nem questões faz quando está treinando, quando está lendo o livro. Então, você não tem noção alguma. Então, você vai grifar coisas que depois de um tempo você vai pensar, poxa, isso aqui nem cai, bicho. Isso aqui não cai, isso aqui em prova objetiva não cai. Ou quando cai, cai a lei. E aí a lei é outro tipo de estudo. Você falou também do artigo 97 aí do CTN. Isso daí, a meu ver, a pessoa tem que estudar quando estiver lendo CTN, não é quando estiver lendo concatenado. E aí entra para um ponto fundamental também que eu queria que você falasse. Essa ideia que a gente tem de querer saber tudo ao mesmo tempo. A pessoa, você falou, ele está lendo o resumo, ele não entendeu muito bem, ele vai para o livro. Eu não defendo isso. Por quê? Porque se for assim, ele nunca vai andar, nunca vai andar. Ele nunca vai avançar no conteúdo. Ele não está dando chance ao cérebro dele consolidar aquilo que ele estudou e quando ele for repetir espontaneamente, aquele conteúdo vir. Quando ele estiver fazendo questão, espontaneamente aquele conteúdo vir. Ele está determinando, cérebro, eu não posso ficar sem estudar essa matéria. Não, você pode. Você só tem que ter um pouco de paciência e quando você for repetir esse conteúdo, a repetição, eu vou finalizar com ela para passar a palavra para ti. Quando você for repetir o lance, sistema de revisão eu nem defendo muito, porque você tinha o seu organizado também, sendo que a maior parte deles se preocupa eminentemente com a revisão em si e não se preocupa se a pessoa está efetivamente aprendendo. Que eu acho que nem é o caso seu, que eu achei até interessante, de deixar essa semana livre aí de bônus. Mas a maioria deles não se preocupa. A maioria deles, você tem que revisar tal dia, você tem que revisar tal dia, você tem que revisar tal dia. E não funciona assim. O nosso cérebro não é uma máquina que a gente consiga domar. Na verdade, ele é que nos doma. Ele é que determina o que a gente vai lembrar, o que a gente vai esquecer. É por isso, eu acho que você disse que gostava de Harry Potter, né? Eu gostava de Harry Potter, eu tô confundindo. A pessoa, não, né? Não. Desculpa. Enfim, não sei se foi o óculos. Mas o Harry Potter eu uso como exemplo, que é um livro que tem uma história e eu li, no caso, uma vez há 15 anos. E eu lembro de tudo que tem nele ainda hoje. Se me derem um gatilho, eu lembro. Ao passo que se eu estivesse estudando ainda, e tem gente aqui que está estudando, obviamente, quase todo mundo está estudando ainda, a pessoa pergunta algo que ela leu ontem, até pelo livro. E sim, eu pergunto hoje e ela não lembra. Não, e acontece isso comigo. Exatamente. Então, a questão, se você não lembra, mesmo se determinando e estudando no dia anterior, o que te garante que se você estiver lendo algo e não tiver entendido, você estudar para o livro vai ter mais facilidade de lembrar? Não vai. Mas só para finalizar, a repetição, eu prego que a repetição é o meio mais eficiente para você aprender qualquer coisa. Não é somente o estudo. Para você aprender a tocar um instrumento, para você aprender um esporte, para você aprender a cozinhar, para você aprender qualquer atividade na sua vida, a repetição ela vai ser interessante. Sendo que, se você precisa repetir conteúdos, é mais lógico, é mais pragmático, é mais objetivo você estudar por materiais que você vai demorar muito a repetir, consequentemente cair na curva do esquecimento, ou materiais mais curtos que você vai repetir, por mais que não sejam completos. Esqueci também de pontuar. Será que é por causa da incompletude? É assim a palavra, né? Incompletude do material que o aluno não passa?
é porque não tem um conteúdo ali no meio daquele material que ele não passa, ou é porque, de uma forma geral, ele não conseguiu captar bem aquela matéria ou aquelas matérias no geral? É por causa da falta de uma informação? Um resumo incompleto vai te reprovar? Essa é a questão. A meu ver, não. Porque muito mais importa, não importa tanto o material, você pode escolher qualquer resumo, desde que ele seja adequado ao seu cargo, que ele seja, que ele seja confortável para você. Então, se você está lendo um resumo que você identifica, poxa, esse resumo aqui está errado. Aí você pensa, está errado. Então, você não é que aquela informação vai te causar reprovação. Na verdade, você está se preocupando com algo que não é o estudo e que vai te deixar profundamente inseguro. E a insegurança realmente vai te prejudicar, porque você está lendo algo sem ter a certeza que ele está certo. Mas hoje em dia existem inúmeros materiais. A sinopse é só um deles. Então, inúmeros materiais. Eu tenho certeza absoluta que o seu material, que é intitulado resumo, né? Resumo, não sei se é um resumo ou sinopse. Ele é de uma confiança incrível e que o aluno estudando por aquilo ali, se ele lê 10 vezes... Ele tem quantas páginas, mais ou menos, Aline? Eu acho resumo? Que não chegou a 200. Pronto, 200. se ele lê... Vamos colocar... Se ele lê 5 vezes o seu resumo de 200 páginas, ele vai ter muito melhor fixado o conteúdo de direito tributário para uma prova objetiva. Já a gente vai falar da prova subjetiva. Para uma prova objetiva, ele vai ter o conteúdo muito melhor fixado do que lendo uma vez o Ricardo Alexandre, por exemplo, que é um livro excelente, mas que é um livro muito grande. Então, para uma prova, eu acho que ele chega muito bem. A prova subjetiva, que é um ponto que também muita gente questiona, né? Porque, resumo, eu não vou saber nada na prova subjetiva. Já a gente chega nisso, mas era isso que eu tinha falado, essa parte, e aí eu passo a palavra novamente. Não, eu concordo com você no seguinte ponto, né? Deixa eu até anotar aqui, né? Olha, disciplina e organização, eu acho que, de fato, não é, né? Não é a maioria. Não é o homem médio, né? Não é o homem médio, né? Ser absolutamente disciplinado, ser absolutamente organizado. Mas eu creio que sejam características que podem ser desenvolvidas. Entendeu? Absolutamente podem ser desenvolvidas. A gente não nasce disciplinado. A gente não nasce organizado, assim como a gente não nasce obediente, né? Eu tenho um filho de 5 anos e eu percebo como a gente nasce bruto, né? Como a gente nasce assim realmente num estado bruto. E eu acho que tudo pode ser treinado. O cérebro da gente, ele é burro. Ao meu ver, ele é uma máquina burra. Por quê? Vou discordar, mas tudo bem, pode continuar. Tá? Deixa eu só contextualizar a minha afirmação. Claro. Ele é uma máquina burra. Por quê? Porque com o passar do tempo, né, o cérebro sabe o que nos dá prazer e o que não nos dá prazer. O que é prazeroso para ele e o que não é prazeroso, né? E óbvio que, como todo ser humano, por melhor que seja, por mais importante que seja aquilo que você esteja fazendo para a sua vida, se o cérebro ligar a chave não é prazeroso, ele vai criar inúmeras fugas, né? Inúmeras fugas. Vai dar sono, vai dar dor de barriga. Mas aí o cérebro ele vai ser inteligente, né? Porque pra se mim, te dá não. prazer... Não, se te dá prazer, Sim. ele tá pensando, poxa, dá prazer, então ele é uma máquina que... porque eu sei que você vai falar depois de outras coisas, mas o nosso cérebro, ele tende a ter o menor esforço, a meu ver, uma máquina inteligentíssima no universo, mas ele tende a gastar o menor esforço possível para ter o máximo de resultado possível. O problema é que a gente tem que ensinar a ele o que é interessante para a gente. É aí que entra a parte do estudo, né? Às vezes a gente não consegue passar isso. Mas é aí que eu acho que reside a burrice do cérebro, entendeu? Porque ele só quer o prazer, ele só quer o bom, a gente só quer o bom. Quando você exige mais do seu corpo, seja numa academia,
né? O que o cérebro primeiro se coloca para correr, vai correr, né? Se você nunca correu na vida, vai correr. Quando der 2 minutos de corrida, a mensagem que o cérebro te manda, por melhor que aquele exercício seja, por melhor que seja a sensação ao final de uma corrida, e quem corre sabe disso, eu corro, eu gosto muito. Então, ao final, né, é muito bom. Só que o cérebro não sabe disso no começo. Então, quando começa aquela sensação de ofegância, o que acontece? O cérebro para, pelo amor de Deus, para. Uhum. E a mesma coisa o estudo. O cérebro, ele é imediatista, sabe? Certo. O cérebro, Ótima analogia. Assim. ele quer Pode a falar. recompensa na hora. E se a recompensa do seu ato não vier ali na hora, o cérebro vai te criar fugas. Como na corrida, o cérebro vai falar, olha, já deu. Eu estou ofegante, eu estou cansado, isso é cansativo, né? Olha, o seu coração disparado, bombeando muito sangue, muito rápido, né? Para, você está cansada. A mesma coisa quando você senta para estudar. Deu sono. Olha o sono, estamos com sono. Então, o cérebro, quando eu digo que ele é burro nesse sentido. Mas você Ele defende precisa... que ele tem que continuar estudando quando ele se sente cansado? Olha, Tem que forçar um pouco mais? eu acho, para você Tá. ver se de fato é cansaço ou se é mimimi do cérebro. Certo. Então, o cérebro, ele quer de imediato. E é nesse ponto, para mim, que ele é burro. Porque Tá. ele não sabe esperar a recompensa do final. Ele vai te colocar numa situação, entendeu? Que quando ele percebe que quando você se coloca, melhor falando, numa situação que não é prazerosa, o cérebro vai lá e vai querer te tirar daquilo, porque ele já sabe o que é bom. Uhum. Então, ser disciplinado é bom? Depende. Se for para maratonar, né, uma série legal no Netflix, o cérebro vai aceitar essa disciplina. Mas você usa o cérebro na maratona do Netflix? Lógico, o cérebro tá te proporcionando prazer. Para lembrar Não, algo eu não tô falando para estudar. Eu tô falando da questão Não, só da para a inteligência. gente não sair do cérebro, só para a gente não sair do cérebro, duas coisas que você falou que eu acho Mas que é lógico, você tem que processar a informação quando você tá assistindo. Não, sem dúvida. É porque essa parte do descanso é algo que também mais uma discordância frontal nossa. O que acontece? No exemplo que você utilizou, muito feliz da corrida e comparado com o estudo, o que acontece? A corrida ela não usa o cérebro para aliás, a corrida não vai precisar usar o cérebro daqui a uma semana para lembrar. Enquanto que o nosso estudo, o problema a meu ver, é que qualquer treinamento, violão, a parte motora, academia e tudo mais, eles fazem, o cérebro da gente trabalha, obviamente, nisso, sendo que isso, você forçar na academia, você forçar um pouco mais na academia, você está forçando o seu músculo. O cérebro está mandando aquela mensagem, você está forçando o seu músculo. Você não vai precisar do seu músculo depois, porque ele vai descansar. A menos que você vá fazer um treinamento de levantamento de peso. Mas na prova, você precisa... o seu maior aliado é o cérebro. Quando você estressa ele, estresse no sentido não de deixar no estresse normal do que a gente vive hoje, mas estresse no sentido de deixar ele cansado, você acaba perdendo o seu maior aliado. É como se fosse um time de futebol que fosse jogar. Eu gosto muito de analogia de futebol, né? Tinha um time que era a Hungria de 54, a Hungria da Copa do Mundo de 54, que é um time que ficou celebrizado por ter um futebol excelente, um futebol muito, muito bonito. E ele vivia dando goleadas, e as goleadas deles, gente, tem a ver com o que a gente está falando, tá? Só para vocês entenderem. As goleadas deles eram construídas no começo do jogo. Por quê? Porque um pouco antes do jogo, na manhã do jogo, eles ficavam treinando. Então, eles já entravam num ritmo animal para enfrentar o adversário. Então, eles faziam 2, 3, 4 a 0 no começo, 20 minutos de jogo.
O Brasil foi vítima deles. Sendo que o que aconteceu? A Alemanha, que em termos de pragmaticidade é um povo fora de série, eles entenderam isso. E aí o que aconteceu? Não, olha, a gente tem que desenvolver a defesa total para não levar gol no começo. Se a gente não levar gol no começo, a gente virar, porque no segundo tempo eles cansam. Se o jogo é 1h30, no segundo tempo eles cansam. E foi o que aconteceu na final. A Hungria abriu 2-0, a Alemanha virou para 3-2. Isso eu quero dizer, e só para a gente não sair do cérebro, que eu acho que eu ia falar de outra coisa, e essa parte do cérebro. Essa recompensa ao final, quem garante que ela vai existir? Um pergunta que se faz. Quem garante que lendo todos os livros de forma repetida, de forma grifando tudo, essa recompensa vai existir ao final? Porque eu já vi inúmeras pessoas que estudam 4, 5, 6 anos. Teve um cara que, acho que semana passada, eu falei, professor, cara não, foi um cara. Eu estou estudando há 8 anos. Aí eu fui fazer a entrevista com ele. Não, naturalmente você teve algumas interrupções, né? Ele falou, não, eu não tive interrupções. Tá aqui os cursos que eu fiz, tá aqui todos os meus resultados. Aqui já li esses livros, depois liguei para resumo, depois voltei para livro e tal, e não tive. A pessoa estudou 8 anos e ela não conseguiu passar numa primeira fase. Então, a recompensa existe ao final? Não. Nem sempre a recompensa existe ao final. A gente está no mundo real. Sim. O cérebro, mas eu falo do mundo real mesmo. Isso. Oi? Tá, não, mas eu tô falando do mundo real. Deixa eu só voltar lá pro gancho, tá? Então, você disse que a maioria das pessoas, né, ela não é realmente disciplinada e nem organizada. Mas como eu estava dizendo, né, dessa questão do cérebro ser burro, é exatamente isso. Porque a gente tem como desenvolver essas características, tá? Como? Eu acredito que podemos ser, deixa eu só terminar. Eu acredito que podemos não ser disciplinados, mas podemos nos tornar disciplinados. Podemos não ser tão organizados, mas podemos. Eu acho que tudo parte também da identificação, né, de quando você percebe que o seu cérebro está eliminando. A recompensa, eu confesso que particularmente todas as pessoas que eu tenho acesso, assim, colegas, né, assim, a maioria esmagadora, até porque eu já tomei, né, exatamente por defender o que eu defendo, né, que é o estudo por livros, o estudo continuado, disciplinado, né, com o processo de aprendizagem. Eu já conversei com alguns colegas e a maioria, assim, esmagadora, todos estudaram por meio de livros. Agora, obviamente, ninguém queria fórmula mágica. Todo mundo domou o seu cérebro para que ele esperasse a recompensa ao final. Esse seu aluno aí, né? Essa pessoa que está sendo orientada por você, 8 anos estudando, muito provavelmente o erro não é o material. O erro é ele. Na verdade, nunca é o material, né? Nunca é o material. É ele que está cometendo, ele que está faltando, né? Que Não, ajustar alguma coisa. O exemplo foi só a questão da recompensa, né? Porque as pessoas às vezes estudam achando, não, a minha recompensa vai vir porque eu estou estudando direitinho. Nem sempre. Ela Nem não sempre, vem. Né? E não é um estudo, o fim não é um fim em si mesmo. Não, estudo. Mas você estudou direitinho e você vai passar. Não, mas quando ela não vem, né? Não é porque a recompensa não vem. É porque você está falhando em alguma coisa. E é por isso que é importante, né? A pessoa que está estudando para concurso, ela está sempre treinando, sempre resolvendo questões, sempre exercitando aquilo que vai ser exigido dela na prova. Não dá para para se treinar na prova. Não dá para ler um livro, se matar de estudar de ler um livro de 500 páginas e não fazer questão, porque você sequer vai ter como aferir se aquilo que você, de repente, grifou no livro, marcou no livro, está sendo cobrado na prova, e aquilo que você julgou não importante na leitura
é o que despenca na prova. Beleza. Só, né? disciplina você considera requisito para passar? Eu não considero requisito, mas eu acho que é meio caminho andado para tudo na vida. Para tudo na vida. Tudo. Mas se a pessoa não tem? Quem tem porque meta, a maioria não tem, né? Quem não tem disciplina precisa se tornar disciplinado. A gente pode... Eu acredito que o ser humano, né? Ele não pode viver de bengalas. Ele tem que, em um dado momento, largar a bengala e se assumir adulto. Né? Eu acho que o caminho da vida adulta, ele impõe isso a gente. Né? Não é à toa que nós temos fases. Ninguém nasce adulto. A gente vai se construindo. Né? Mas a própria indisciplina, a partir do momento que você... Olha, eu tenho um objetivo. Eu quero me tornar membro do Ministério Público Federal. O que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo? Eu preciso estudar. E eu preciso estudar como? 1 hora por dia, 1 hora no dia, 7, 6 não, e só voltar na outra semana? Não. Por melhor que seja o material, né, por melhor que seja o professor, por melhor que seja a orientação nesses estudos, por melhor que seja o seu trabalho, Adalberto, se a pessoa não se disciplina a fazer pelo menos aquilo que você está orientando, né? Não dá, não vai. Então, a disciplina é o primeiro pilar. Para mim, é um dos pilares. Não, o primeiro não. Mas é um pilar essencial a aprovação. O que eu acho é só o seguinte, eu pelo menos tento, desde sempre, eu tento fugir um pouco ao lugar comum. Porque se você olhar para qualquer cantor, principalmente na era dos coaches, né? As pessoas falam, poxa, tem que ser disciplinado, tem que acordar às 5 da manhã, tem que ser persistente, tem que ser não sei o quê. Mas, não, bicho, acordar, você acorda a hora que você quiser. Não, estou dando um exemplo, porque são características que são prezadas, né? Mas tem gente que não tem e dá certo do mesmo jeito. A questão é você saber lidar com aquilo ali, porque se a pessoa ela parte do pressuposto que ela obrigatoriamente tem que ser disciplinada, ela vai gastar muito tempo querendo se tornar disciplinada e, digamos, gastar a força de vontade dela, que é uma coisa que eu bato na tecla também, que é um bem finito. A gente não tem força de vontade infinita. Então, poxa, eu quero me tornar disciplinado, eu vou botar o despertador para acordar todo dia às 5 da manhã. Mas não precisa. É um caminho para se chegar lá, a disciplina. Eu usei a disciplina só como exemplo. Sendo que disciplina e motivação são coisas que andam muito próximas e que são até dependentes. Para mim, vezes, Oi? Para mim, não. Deixa eu só complementar que aí tu faz a réplica. Mais uma vez, em tese, o lugar comum é que não deveriam ser dependentes porque a motivação é algo que inspira e aí tal. Mas, na verdade, é muito mais fácil ser disciplinado quando você vai bem em uma prova, porque isso te dá muita motivação. Por exemplo, no meu caso, eu não conseguia, eu estudava 4 horas por dia, eu tentei me forçar, não consegui, e fiquei e aceitei essa realidade. Porém, quando eu comecei a passar em primeiras fases, esses 4 se transformaram em 6. Quando eu passei na prova subjetiva do MPF, essas 6 se transformaram em 11 horas. 11 horas de estudo por dia. Por quê? Porque a minha... E aí você pode falar, poxa, conseguiu disciplina. Não, foi a minha motivação que conseguia fazer eu conseguir ficar parado ali, estudando 11 horas por dia. Agora me diz de onde é que vem essa disciplina para um cara que está começando agora, que não tem a mínima ideia se vai dar certo o que ele está querendo, e aí ele, poxa, eu tenho que estudar 8 horas por dia. Ele vai chegar uma hora que vai, pô, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não estou sentindo avançar. E aí, é daí que aí aparece esse monte de informação que a gente tem hoje, e aí começa, tá, alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa errada aqui. Então, sou favorável para finalizar que, em relação a horários de estudo, a cronograma que você se predispõe a fazer, você tem que ter um estudo crescente. Porque a disciplina ela pressupõe você quase sempre fazer aquele mínimo, ficar forçando. Eu proponho ter um estudo crescente para que assim você consiga, com o tempo, visualizar que tem coisas dando certo
e assim ir aumentando gradativamente. Porque se algo estiver dando errado, não tem sentido você continuar do jeito que você está fazendo. É mais ou menos essa ação. É o autoconhecimento. E o meu autoconhecimento, Aline, indicava que eu não tinha disciplina. E que era, para mim, muito custoso adquirir naquele momento, onde o meu cérebro estava todo preocupado em fazer prova. E eu comecei a ver, na verdade, vi muito cedo que mesmo com a minha indisciplina, eu era aprovado. E, bicho, tá dando certo. Em time que tá ganhando, não se mexe. Uhum. Eu só tô a abrir esse leque e a gente ficou um pouco nisso, porque mas só para passar a palavra para você, é lugar comum. Ah, tem que ser disciplinado, tem que ser persistente, tem que não sei o quê. Mas às vezes não é fácil mesmo. Agora, Não, não é fácil. aprender com reprovação é algo fundamental para mim. Fundamental aprender com reprovação. Agora, isso não necessariamente quer dizer que você vá pegar esses outros atributos, disciplina, persistência, não sei o quê, e jogar no lugar comum, que é todo mundo. Para ser bem sucedido, tem que ter disciplina. O cara disciplinado é mais fácil para ele? Provavelmente. Mas isso não é requisito para a gente conseguir o que a gente quer. Era isso. Tá. Só para abrir um contraponto, tá? Eu acho que muito mais do que a motivação de você virar 6 em 11 foi a sua necessidade, porque realmente vinha uma Mas elas prova se aí confundem, né? Elas se que você confundem. queria muito passar, né? Muito provavelmente você queria muito passar e sabia que Muita tinha que motivação, sem esgotar o dúvida. conteúdo, né? Então, Eu não queria deixar de não passar porque tinha estudado menos. Né? Exato. Então, a sua necessidade subiu o sarrafo e mandou: olha, 6 não vai dar, vai ter que ser 11. E a sua necessidade, né, te jogou na cadeira por 11 horas. Disciplina não é fácil. A gente é naturalmente indisciplinado mesmo. Disciplina não é fácil. Né? Eu não estou dizendo aqui que ser disciplinado é fácil, não. Às vezes, né, a vida que a gente teve ao longo da vida sequer nos possibilita exercermos a disciplina. E quando a gente se depara com a necessidade de ter que ser disciplinado, realmente não é fácil. Ao meu ver, né, disciplina é totalmente apartado de motivação. O disciplinado, ele vai fazer o que deve fazer. Motivado, desmotivado, chorando, sorrindo, entendeu? O disciplinado, eu confesso que eu já fui estudar chorando, mas eu sentei na cadeira e cumpri o meu horário, Mas entendeu? estavam fixando conteúdo? E rendi. E rendi porque logo depois, nesse dia, você sabe o que eu fui fazer? Questão para ver se eu tinha fixado a matéria. Então, eu acho que o disciplina não tem nada a ver com motivação. Porque se você esperar para fazer as coisas quando você tiver motivação, hoje não vai ser dia. Por isso que você Hoje pega não é pouco. dia. Por isso que você Hã? pega pouco. Por isso que você pega pouco. Não dá para pegar muito. Você pega pouco e aí vai desenvolvendo rotina até pegar mais. Tá. Eu confesso que eu nunca fui de pegar leve nas coisas que eu quero, não, sabe? Comigo não tem isso do equilíbrio. Mas tu consegue pegar pesado 3 anos? Cara, eu peguei de 2004 a 2014. Eu 10. passei eu passei para analista primeiro, depois fui defensora pública e tomei posse e passei no concurso 2014. Então, nesses 10 anos, eu estive estudando em ritmo Ininterruptamente. ininterruptamente e intensamente. O meu mínimo diário, quando eu não trabalhava, eram 10 horas. Quando eu estava 10 horas de estudo? de estudo, 4 de manhã, 4 de tarde, 2 de noite. E meu marido, que era meu então namorado na época, ó, só chega aqui depois de 9. Quando eu morava com a casa da minha mãe. Então, depois que eu comecei a trabalhar, o meu mínimo eram 5 horas de estudo. Tá. Entrando nessa parte aí.
as horas eram aproveitadas de forma ótima? É isso que quando eu falei no comecinho, não entendo mal, não é pra... Não, mas, lógico. quando eu falei no comecinho que a gente sempre tem que buscar a melhor maneira de aproveitar Sim. nosso tempo, envolve isso, porque, a meu ver, 10 horas de estudo, e isso não sou eu que falo, você pega qualquer livro Não, de sim, aprendizagem. lógico, eu sei. Fala, galera. A live naturalmente caiu, né? Mas o papo estava muito bom e vamos continuar. Só esperar a Aline voltar para coisa. Tem que deu 1 hora, né, de live, então o Instagram quebra a live. Mas a Aline provavelmente vai entrar e a gente dá continuidade, tá bom? Vocês estão gostando, gente? Estão gostando? Tá? Deixa eu ver se dá para comentar aqui. Vocês estão gostando? Tá legal? Beleza. Pronto, vamos chamar a Aline aqui. Deixa ela entrar. Pronto. Tá. Oi, Só para eu responder a sua pergunta, falando. né, que você me perguntou, porque existem estudos realmente, né, que dizem que depois de 10 horas, né, você já não aprende, né? Que Não, já depois de 6. Depois de 6. Tá. E de fato, eu Vou sabia tirar os disso. comentários da tua cara aqui. Eu sabia disso, só que eu ia lá, aí eu vou exatamente do ponto que você me disse de início. Eu podia até não estar entendendo, mas eu estava lendo, eu me mantinha atenta, concentrada. Ainda que o rendimento não fosse aquele excelente, aquele nível de excelência de, digamos, as 3, 4 horas primeiras, entendeu? Eu estava lendo com atenção. E eu sei que isso já aconteceu comigo, e é óbvio que eu percebia, e as minhas horas, logicamente, eu não pegava 10 horas direto, né, gente? Eu dava 50 minutos, pausa, 50 minutos, pausa, 50, que fique claro, né? Claro. Porque eu também não sou de ferro, né? Mas elas eram proveitosas. É lógico que a hora 10... Mas como você define que ela era proveitosa? Porque eu fazia exercícios depois. Eu fazer exercício do que você acabou de estudar, naturalmente você vai lembrar. Qualquer um. Não, às vezes você acaba de ler, pode perguntar para seus alunos. Às vezes você acabou de ler e já está na dúvida no que ler. Aí vamos discordar frontalmente. Inclusive, eu falo muitas vezes para eles fazerem questões do que eles não estudaram no dia. Porque se eles fizeram do que estudar, o cérebro está fresco na memória, ele vai lembrar. Você mas eu lembrar acho que na hora da prova. Não, mas eu acho que é exatamente o contrário. Você acabou de ler a matéria, algumas coisas vão passar do cérebro, então você vai fazer o exercício de fixação, como era na escola, lembra? Ensino que a tia tradicional, dava mais a uma matéria e mandava, vamos aqui fazer o exercício. Porque você fixa e tira dúvida ali na hora. Tá, mas a prova é quando? Você precisa lembrar quando? Eu acho que o grande diferença, se a gente for nomear a grande diferença entre a nossa maneira de ver, a gente falou de resumo e de livro, mas pelo que eu estou notando, não é somente isso. Não. É pragmaticidade e eu acho que você é mais adepta a um meio que não é errado e não é ruim, né? Ninguém tem mal. É um jeito mais romântico de estudar, mais analítico e tudo mais. Eu sou totalmente contra. Totalmente mesmo. Eu percebo. Porque o estudo para concurso, se os nossos concursos, ao invés de ser uma prova objetiva, 2 meses depois uma prova subjetiva, 2 meses depois uma prova oral, fossem assim, gente, ó, o concurso vai ser o ano inteiro. No ano inteiro vão cair, nos 2 primeiros meses vão cair constitucional, administrativo e penal. Vocês têm que estudar essas 3 matérias. No terceiro ou 4º mês vai ter que ser civil, processo civil e processo final. Tem que estudar essas 3 matérias. Aí eu concordaria com esse teu jeito de ver. Mas não é. Você, na verdade, vai estar submetido a um teste que vai pegar todo o conteúdo que você viu. Então não vai ser aquele exercício de fixação que vai te salvar, porque você já vai ter visto conteúdo. Há 3 meses aquela fixação já foi pro Beleléu. Você não, mas acontece... Mas só para finalizar. Tá. É dessa parte ainda. Você tem que ensinar o seu cérebro a pensar na maneira como ele vai ser, ele vai ser o posto na prova.
tem que ensinar. Se você não ensina o seu cérebro a pensar como ele foi na prova, você vai estar ensinando mal, porque você está treinando para a prova, você está treinando para a vida. Está treinando para a prova, não está treinando para a vida ainda. E para a prova, você tem que ensinar a ele lidar com questões aleatórias, diferentes do que ele já viu, do que ele estudou nos últimos tempos. E por isso fazer questões de matérias que ele não estudou no dia ou que ele já viu há certo tempo. Então, deixa eu só... deixa eu até... Primeira coisa. Aí a gente vai partir para aquele ponto de início. Eu acho que cada um tem um jeito ótimo, né? É óbvio que eu acabava de estudar a matéria, eu fazia questões para treinar e sedimentar o conhecimento, e eu sedimentava, porque a prática é aquilo que vai ser exigido na prova. O que te fazia sedimentar? O que te fazia pensar que sedimentasse? Porque o que te faz pensar que está sedimentando conteúdo é a prova. E se você, por exemplo, demorou... Mas no caso, você acabando de ler. Mas veja, peraí, deixa eu concluir. Aquilo que eu estou acabando de ler e que eu vou lá e testo aquilo que eu acabei de ler para ver o que eu fixei e o que eu não fixei, é o ponto de partida para que eu não erre aquilo na prova. Mas o conteúdo que você fixou, você vai lembrar na prova? Peraí, deixa eu terminar. Não, tudo bem. Então, veja, é lógico que eu não só fazia as questões depois que estudava a matéria, né? Eu tinha o dia da resolução da prova da magistratura federal. Eu tinha um dia que eu tinha que sentar e treinar. Eu treinava a prova da magistratura federal, resolvendo toda a prova. E a minha prova de que aquilo funcionava, ao menos para mim, é que quando eu ia fazer a prova da magistratura federal, que eu tirava o dia no mês, num domingo de manhã, como era, porque eu fazia como eu sabia que seria o figurino, né? Concordamos. Eu lembrava. Eu lembrava porque, opa, essa questão aqui é aqui. E outra, é quando você percebe mesmo que as questões se repetem e os assuntos se repetem. Só que 2 pontos. Eu lembrava, opa, essa questão foi aquilo que eu errei assim que eu acabei de estudar responsabilidade administrativa e aqui... E na hora que assim que eu estudei responsabilidade administrativa, eu fiz a questão, né? Eu vi que eu tinha acabado de ler, mas errei do mesmo jeito. Mas quando fui me treinar, eu não errei, porque eu lembrei. E eu sedimentei o conhecimento. E eu não apenas sedimentei a informação, mas o próprio conhecimento. Eu acho, né, que é óbvio que a leitura, né, reiterada, ainda que você não esteja entendendo, tá? É absolutamente importante, mas especialmente importante, ao meu ver, para a primeira fase. E é à toa que a gente tem os ratos de primeira fase. Vamos entrar nessa parte, né? Ótimo. Tem os ratos de primeira fase, né? Por quê? Porque é uma turma que, inclusive, muitas vezes chega para mim e pergunta, professora, como é que eu estudo para subjetiva? Como é que eu não me sinto apta a fazer uma subjetiva? Mas por quê? Porque não tenho o hábito, e nesse ponto aí eu discordo absolutamente de você, no sentido de achar que não precisa entender e que o conhecimento vai entrar só pela repetição. Às vezes não. Às vezes a gente precisa realmente entender, porque a prova objetiva, ela é uma prova simples com relação à subjetiva. Por quê? Porque a informação está na prova e você só precisa identificá-la. Se está certo ou errado, não? A prova subjetiva, não. A informação terá que sair de você, meu caro. Né? Então, é nesse ponto que eu absolutamente eu discordo disso, de você só ler e achar que aquilo vai entrar por osmose. Antes da gente passar para a subjetiva, porque eu acho que aí você fala o seu jeito de você encara a subjetiva, eu falo o meu.
Só uma coisa, no caso, quando você diz o conteúdo, eu fiz as questões logo depois, é porque essa parte aí, como muita gente fala isso, de fazer questões logo depois de estudar aquele conteúdo, eu sou muito contra, então só fazer uma observação. Quando você faz a questão e acerta, você considera que aquilo ali está fixado? Está basicamente fixado. Não totalmente, porque na prova pode vir perguntado de outra forma e eu me embananar. Mas a informação central, ela foi retida. Era essa retida informação. Indefinidamente? Hã? Retida indefinidamente? Não, porque a gente sabe que concurso público você vai ter que fazer. Não, mas então, porque a gente, eu acho que seria um debate muito longo aqui. Porque Aí a gente tem que marcar entendi. Eu tô adorando e quando eu me exalto, assim, não é com raiva, tá, gente? É porque o pessoal sabe que eu me empolgo. Não, é porque a gente defende com paixão os nossos exatamente, exatamente. Lógico. Então, porque o que acontece? Quando você... se você não tem a certeza que vai fixar, não tem como você definir, isso aqui tá fixado, isso aqui não tá. Porque você não sabe o que você vai lembrar amanhã. Mas eu tenho como definir uma coisa. O que eu marquei no livro é importante. E quando eu for revisar e medir, porque já tinha uma questão cobrando aquele ponto. E aí, quando eu for revisar aquilo que já está realmente marcado, né? Eu vou fixar com a leitura repetida. Acaba se partindo da premissa de que tudo que a gente lê ou que a gente acerte questão está bem fixado. Não. O que eu quis dizer não foi isso, né? As questões, logicamente, partiam... Quando eu digo que eu ia fazer questão, lógico, a questão ajuda a fixar. Se estava fixado ou não, eu ia ver mais na frente, né? Mas é óbvio que ela me ajudava me dava um feedback. Entendi o ponto. Uma zona de conforto, eu diria. Tá? E para mim, não. Para mim era um feedback. Entendi o ponto. 2. Se isso tá grifado no meu livro, realmente, essa informação, né? Principalmente para quem tem dificuldade para fazer a leitura, identificar informações importantes, as questões, elas são um bom parâmetro. Entendeu? Então... Eu sempre utilizei essa metodologia de estudos, né? Eu preciso realmente terminar de estudar e ter um feedback. Saber se, no mínimo, um feedback. Pronto. Vamos, para a gente passar para a segunda fase, e para o pessoal se ambientar, até porque eu acho que vai ser importante para pontuar a questão da fase de estudo que você está, se possível, obviamente. Queria que você falasse o momento que você se formou, porque tem muita gente que assiste aqui que estuda para analista, você foi analista, né? Você foi analista, eu fui técnico, então dá uma cronologia para saber quando alterar o tipo de estudo, que a gente sabe que o estudo de segunda fase é um estudo mais denso, né? Aí você pode só mencionar para o pessoal ter noção temporal disso, quando se formou e como é que foram as aprovações, assim, para saber, nesse momento estava estudando para a segunda fase e tudo mais. Como é que foi isso? Certo, eu saí da faculdade, eu já sabia qual era o meu objetivo final, magistratura federal. Tá? 2004. 2004. Eu já sabia qual seria meu objetivo. E o que acontece? Mas eu precisava me empregar. Porque, afinal concurso de contas, meio, né? Eu tinha o pessoal tem muita curiosidade nisso. O pessoal tem muita curiosidade, né? De saber como se chegou até lá. Porque às vezes não é só botou um ponto ali, tem várias coisas no caminho, né? É importante saber qual foi o caminho para saber que às vezes tem uma pessoa que só quer magistratura e tem outra que quer passar no concurso meio. Então ele saber mais ou menos como lidar com isso. Não, exatamente. Até para a gente dar se for o caso, marcar outra. Porque eu tô vendo aqui o horário. Deixa eu falar. Fique à vontade, se quiser. Não, eu acho que quando der daqui a uns 5 minutinhos, realmente, o meu filho já bateu aqui na porta. Perfeito. Tá, mas depois deixa a gente marca outra para complementar. Mas só então dar uma ideia de subjetiva para o pessoal. Como você acha que teria que ser o estudo subjetivo? Subjetivo. Não tem como abrir mão de livros, para mim, tá? Porque, especialmente em alguns concursos, como o MPF,
para mim, e magistratura federal, o teu examinador é geralmente, eu diria 99,9% dos examinadores são da área acadêmica. Então, né, eles cobram com profundidade, né, a matéria. Então, a gente sabe que se você vai poder levar o código, meu amigo, pode ter certeza, a informação não está lá. Né? O código vai ser para você mencionar o dispositivo, que ele quer que você demonstre. Às vezes que até conhece. pontua um pouquinho, né? Mas realmente a maior parte... para não zerar, pra não entendeu? zerar, exatamente. Para não voltar de bicicleta para casa, né? Uhum. Então, não tem como prescindir dos livros, né? Segunda fase. Você pode ter uma estratégia, você pode até ter estratégias para a objetiva. E isso, às vezes, torna a pessoa um rato de primeira fase. Mas a segunda fase, obviamente, livros, né? Livros direcionados para o seu concurso. Se puder, logicamente, procurar saber o que o seu examinador, né, bate o coração, tem que ser isso, e treino. Não tem como chegar numa prova objetiva, subjetiva, de sentença, numa prova oral, sem treinar. Todas as vezes que eu passei em concurso, eu passei estudando por livros e treinando. E eu acho que tão, se não mais fundamental do que a minha fonte de conhecimento, né, era o meu treino. A segunda fase, sem dúvida. Era o meu treino, né? Porque se você chegar na segunda fase, neném, você vai sair chorando feito neném. Me diz uma coisa, você passou na primeira e segunda fase que você passou, ou você teve algumas reprovações em segunda fase antes de ser aprovada para a prova oral? Eu tive reprovações. As minhas maiores reprovações da magistratura federal foram na primeira fase. Eu digo, mas na segunda fase você teve alguma também? Quando eu passei na primeira fase da 5ª região. Aí passei na subjetiva, perdi na sentença cível. Perdi na sentença cível. Eu acho que eu tirei 5 pontos alguma coisa, não lembro. Tem uns casos muito... Pessoal, 0,1 ponto aí fica... Não, eu já vi... Muita maldade. E quando eu fui... E nessa época foi quando eu comecei realmente a avançar. Aí eu fui para a primeira região e passei em todas as fases, né? Mas isso por quê? Porque eu treinava muito. Eu fazia sentença, eu fazia questão subjetiva, né? Eu não só estudava. É o que eu digo, o estudo, só a leitura não resolve a vida de ninguém. Pode ser a fonte, qualquer que seja a fonte que você escolha, contanto que seja uma fonte fidedigna, uma fonte que você possa confiar, né? Do conteúdo que consta ali nela, ok. Pode resolver sua vida. Mas o que define mesmo é a prática do conteúdo. Para concurso público, como qualquer coisa na vida. O cara que vai jogar bola, né, futebol, ele não tem como ir só com a teoria. Veja bem, isto é a regra do impedimento. Você não vai poder fazer o gol, né? Se ali só tiver o goleiro e você vai ter que, na hora que você receber o passe, tem que ter um jogador. O cara não vai só com as regras do outro time, né? Veja, quando o juiz apitar, o cidadão vai dar um toque na bola, né? A estratégia é essa, vocês vão... Não tem. Né? Aquilo que exige da gente prática, a gente tem que praticar para poder realmente ter sucesso. Então, se você se mata só de ler, né? Eu não sei o que as pessoas vão extrair daqui, que eu acho que terminou sendo tanta informação além do debate. Mas não vai ficar salva a live, viu, pessoal? Depois vocês assistem direitinho. Pois é, eu acho que foi tanta informação, mas o que quer que seja a fonte, eu acho que crucial mesmo, né? Seja praticando como você prega, né? Que não pode ser assim do que terminou de estudar, tem que ser outra matéria. Enfim, né? Isso daí cada um ajusta de acordo com o seu perfil. Eu acho que o mais importante é o que eu digo, é você pegar de mim, pegar de você, Adalberto, aquilo que serve. Poxa, eu vou tentar assim, né? Mas absolutamente
Se tem uma coisa que quem está assistindo aqui, a gente não tem escolha, é escolher entre praticar ou não. Entendeu? Tem que praticar, isso é absolutamente inegociável em quem quer passar em concurso público. É inegociável. Você tem que treinar, você tem que praticar. E não vai poder ser no dia da prova. Porque no dia da prova, meu caro, você tem que estar treinado, né? Então, eu acho que é por aí. É isso. Você ainda tem um tempinho. Eu ia falar de segunda fase, da meu ver, e aí depois eu acho que você vai precisar sair. Eu vou ficar responder algumas perguntas do pessoal Tá, aqui joia. e encerrar. Joia. Você prefere ir agora? Dalberto, eu vou precisar dar uma saída. Meu filho já bateu Imagina, duas vezes. Em tempos de coronavírus, não tem como dizer alguma coisa. Né? Eu acho que já deu para ele o que eu tinha dado para ele. Nossa, imagina. E vai ter mais tempo, né? Ninguém sabe mais o que fazer para iludir as crianças. Meu caro, a gente pode marcar outra live e começar mais cedo para a gente debater mais. Com certeza. Adorei, foi muito bom mesmo. Mais um com o outro e concordar também. Com certeza, sem dúvida. E peço desculpas, eventualmente, se me excedi, mas acho que foi pelo bem do debate. Que nada, querido, fica tranquilo. Que tá, isso, okay. Dalberto? Não. Eu também sou dessas. Eu sou aquela. Eu sou meio empolga. apaixonada. Eu sou meio apaixonada nas coisas que eu acredito. Eu sou muito apaixonada mesmo, sabe? Exatamente. É isso que eu tô dizendo. Ó, você acha que todo mundo tem que descansar? Pra mim, tem que descansar nada, meu caro. Não tem que descansar, tem que deixar, né? Tem que deixar a cabeça explodir. Tem que deixar o dente apodrecer. Um dia desses vieram me falar que não quero tomar café para não escurecer os dentes. Minha querida, você deixa o dente apodrecer. Quando você passar, você dá um jeito nisso. Exatamente. Entendeu? Outro que é isso. Né? Cafezinho é padrão. Pô, pois, querida, uma boa noite, viu? Para você também. Muito obrigada. E a gente vai se falando para marcar eventualmente outros Vamos sim. Agora variados. que eu já descobri o problema, né? Agora tá tranquilo. Pode ficar tranquilo. Tá tchau, ótimo. Tchau, boa gente. Noite. Obrigada tchau. aí todo mundo que participou. Foi um prazer, querido. Pronto, valeu. Deixa